Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação produzido aqui direto de Brasília. O Destaque 61 é a produtora do nosso programa Educação em Destaque. Destaque 61 é uma produtora que cuida, que se preocupa com a educação e aí a gente produz esse conteúdo para você que nos acompanha aí de qualquer lugar do Brasil. Esse programa vai ser muito bom, eu tenho certeza disso, então já peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você chegou por aqui e não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve. Se você já está inscrito, então aproveita e compartilha o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos seus grupos aí de WhatsApp, para fazer com que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Isso ajuda a fortalecer aqui o canal e a sua forma de contribuir com a gente. E esse programa só é possível porque tem o apoio de vários parceiros. Então, eu faço questão de registrar o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos também o apoio do Simproep, que é o Sindicato da Rede Particular, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também aí falando de rede pública, temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, e aí a gente fala da rede privada. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica aqui do Distrito Federal que trabalha então com atendimento aí de todas as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, qualquer tipo de transtorno, aí o pessoal da Clínica Saberes Neuropsico está lá para atender muito bem. Temos ainda o apoio do Proifes Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. E também contamos com o apoio do Sebrae. Inclusive, você vai ficar agora com esse anúncio do Sebrae aí. Você ouve, escreve, registra, dá voz, transforma empreendedorismo em notícia. E a cada notícia transforma o empreendedorismo. Sua matéria faz história. E histórias como a sua merecem o maior reconhecimento. Então é isso, esse é o anúncio do Sebrae, você ficou sabendo aí, o Sebrae é um parceiro importante aqui do podcast Educação em Destaque. Então, você que está aqui com a gente, acompanhe as redes sociais do Sebrae e de todas as entidades que apoiam aqui o nosso programa. Então é isso, e nesse programa nós vamos conversar com um diretor, na verdade ele é secretário de Imprensa e Divulgação da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade super importante, uma das maiores entidades sindicais da América Latina e voltada para a educação. Nosso convidado de hoje, que você vai conhecer agora, é o professor Luiz. Ele é de Santa Catarina, mas atua na CNTE e está presente aqui com a gente agora. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e quero saudar a todos e todas e todos que nos acompanham nesse canal. Saudar aqui nosso amigo Francisco Domingos, que está aí na frente desse programa, um programa que vem trazendo aí uma das questões mais importantes para o povo brasileiro, que é a educação. Aí falando aqui diretamente da capital do país. É isso aí. É isso, Luiz. Obrigado, então, mais uma vez pela tua presença. Obrigado pelo apoio da CNTE, né? Como eu disse, esse programa não seria possível sem o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Luiz, você tem um cargo muito importante na CNTE. A comunicação é uma área muito importante para qualquer entidade, para qualquer governo, enfim, para a sociedade como um todo. E lá na CNTE, que é essa entidade, como eu falei, uma das maiores entidades sindicais da América Latina, você tem a responsabilidade, então, de cuidar dessa parte de imprensa e divulgação. E a CNTE se comunica muito com o público, porque tem um público grande, tem uma base grande. Então, me fala como é que é conduzir esse trabalho à frente dessa Secretaria de Imprensa e Divulgação da CNTE. Então, Francisco, o trabalho nosso como secretário é justamente articular as nossas entidades filiadas. A CNTE tem aí mais de 50 entidades filiadas no Brasil. São os sindicatos que fazem parte da nossa confederação. E nós estamos aí à frente dessa secretaria já há mais de 8 anos, porque também já fui secretário na gestão anterior, né? E agora estamos aí findando quase essa gestão. Aí, ano que vem nós teremos congresso, né, da nossa entidade. Estou à frente aí há bastante tempo da secretaria e nós criamos algumas rotinas, né, de trabalho na CNTE. Tem uma equipe, uma assessoria muito boa, né, que é comandada pela Ana Paula, da Frisson,
que nos auxilia, nos ajuda e discute conosco, aliás, com toda a assessoria, né, da CNTE, com o Eduardo, com o Haroldo, que estava lá, que nos ajuda aí nas pautas que nós desenvolvemos. Mas todas as pautas que nós discutimos são pautas que vêm das nossas bases, tá? Que vêm dos nossos sindicatos filiados e também pautas nacionais que nós fazemos o debate com os demais. Uma rotina simples, só para exemplificar, que nós encontramos uma forma de coletivizar as pautas, é justamente o nosso coletivo de comunicação. Nós temos um coletivo de comunicação que se reúne a cada 2 meses, virtualmente e anualmente, sempre estamos nos reunindo presencialmente, onde a gente faz um pequeno planejamento nesse anual e depois vamos fazendo as reuniões virtuais, trazendo as pautas que surgem no dia a dia. Óbvio que às vezes, né, as pautas se atropelam, mas a gente sempre está discutindo nesse coletivo e aí produzindo, né, a Frisson, Ana Paula, João Paulo também, que nos ajuda na assessoria, produzindo os materiais, as peças que nós divulgamos no nosso site e nas redes sociais, né, que nós crescemos bastante nesses últimos anos, né, em função das redes sociais, e nós vivemos um período também na pandemia, né, que essa secretaria foi assim, a que teve bastante trabalho, porque nós tínhamos que fazer essa divulgação da CNTE, já que nós não tínhamos aí como também nos manifestar, né, na verdade, presencialmente. Então, estamos acompanhando aí. E o que nos ajuda muito, Francisco, são as entidades filiadas, né, com suas assessorias também de comunicação. Porque nós temos essas notícias que vêm dos estados. Por um exemplo, nosso site tem lá o Giro nos Estados, né, que são as notícias que acontecem no dia a dia de cada entidade, que passa para nós e nós vamos desenvolvendo essas. E aquilo que sai aqui em Brasília, que tem repercussão nacional, nós também divulgamos no nosso site e fazemos essa divulgação em todos os estados. Alguns mais especificamente, né? Porque diz com relação àquela rede, seja a rede estadual ou a rede municipal, daquele sindicato que é filiado. Mas é assim, numa colaboração, né? Num trabalho coletivo, e que quero também dizer que todos os secretários, né, da CNTE contribuem com isso, né? Todos eles contribuem muito no debate, na pauta, que no Conselho Nacional de Entidades, que reúne aí essas direções e os representantes da base, vem e traz as pautas, onde nós definimos o calendário, e definimos o calendário, definimos as pautas também, e a gente vai tocando. É dessa forma bem tranquila que a gente faz isso. E nós, a CUT, da qual nós somos filiados, né, também nos ajuda bastante na divulgação pelo próprio site, né, que também é integrado. E aí, quem entra na CUT vai direto para a CNTE, da CNTE vai para a CUT, e fazemos essa interação com os demais também, que são os sindicatos filiados da nossa base. Um pouco é isso. Oh, muito bom. E você que está nos acompanhando aí, inclusive para conhecer, a minha sugestão é que você acesse o site da CNTE, que é muito bom, tem muitas informações, tem muito material que você pode inclusive baixar para ler aí com mais tempo, tem revistas, muitos artigos, é um site completo, vale muito a pena conhecer. Então o Luiz aqui está de parabéns pela condução desse trabalho. Ele já falou, é uma equipe, a gente sabe que comunicação é o tipo de atividade que não dá para fazer isoladamente, tem que ser em equipe mesmo, e ele tem uma equipe que funciona muito, porque tem muita entrega ali no site da CNTE. Você pode acessar inclusive o Instagram da CNTE, que também tem muito conteúdo ali, é uma rede social super importante. Então, Luiz, vocês estão de parabéns mesmo, eu acho que o trabalho da CNTE é muito bom. Eu queria te perguntar como é que foi essa passagem, porque até uns 10, 15 anos, o movimento sindical era muito pautado, a produção era muito mais papel, né? Jornal ali, cartaz e tudo mais. E vocês fizeram uma transição, foram para o digital, estão presentes ali, vocês têm uma presença de mídia muito importante. Então, como é que se deu isso dentro da entidade? Esse movimento, claro que vocês não abandonaram os impressos e tudo mais, mas vocês conseguiram também se apropriar dessas outras ferramentas. Então, é uma mudança que está ocorrendo, você que acompanha, né, aí várias entidades sindicais, da educação, você está percebendo que nós estamos num processo ainda, né? Não está totalmente digital, mas é um processo que está acontecendo.
E com isso surge também muitos materiais, né? E não é só a rede social. Então, veja só, nós temos aí as revistas que nós produzimos, por exemplo, no Dia da Mulher, a Mátria, né? Que é um mês, é o ano todo, na verdade, né? É uma revista muito importante que todo ano traz aí grandes personalidades, grandes entrevistas, grandes pautas. A revista Mátria, ela é produzida digitalmente, mas tem várias entidades que nós distribuímos também ela no papel, né? Digamos assim, para todos entenderem. Nós temos aí também a outra revista, que é uma revista importantíssima, né, de pesquisa, de questão científica, que traz vários temas importantes, que é o Retrato da Escola. Né? Excelente revista, inclusive. Que tem aí toda uma equipe... E que está disponível no site, né? Você pode baixar, está lá em PDF. Também, a Mátria também está lá em PDF. Aliás, então, mais um motivo para você entrar no site e acessar esse conteúdo e baixar essas revistas. Realmente, a revista Mátria é uma revista muito importante, como o Luiz acabou de falar. Ela sai sempre por ocasião ali da celebração do mês da mulher, do mês de março. Mas a revista Retratos da Escola aí é mais completa, é muito mais estudo científico mesmo sobre a educação brasileira. Eu recomendo que você acesse o site e baixe esse conteúdo que está lá. E são vários números, na verdade não é um, são vários números dessas duas revistas muito importantes. Então, e nós estamos nessa transição. Nós produzimos, há 10 anos atrás, como você disse, nós produzimos basicamente tudo impresso, tá? E distribuímos fazemos isso hoje nas nossas entidades filiadas. Mas todo esse material começou a estar aí presente no site, disponível lá, aberto para todos e todas que queiram aí compartilhar, além de outros materiais da Secretaria de Formação, por exemplo. Nós temos vários fascículos, né, da Secretaria de Formação, que traz vários temas para a formação sindical. E outros assuntos, né? Como, por exemplo, o PNE. Né? Nossa revista vai sair do PNE, do novo PNE, que nós estamos aí na discussão. Mas tem lá todo o trabalho do PNE, que ainda está em vigor, né? De 2014 até agora. Tem um livro específico, né? Que são os cadernos da CNTE, que é um outro caderninho específico sobre a questão de combate ao racismo, enfim, vários assuntos que estão disponíveis no site. Então, quero convidar você a visitar nosso site, né, nosso sítio, e buscar lá aquilo que tem interesse. Além das notícias diárias, né, que está lá no Giro dos Estados, os assuntos que estão em pauta aqui em Brasília, na Câmara, no Senado, né, no Congresso Nacional, né, os debates e discussões das ações que nós temos no STF, enfim, são vários assuntos importantes. E eu lembro, né, quando a gente entrou na educação, basicamente a gente recebia tudo impresso, mas fazemos impresso ainda, né? Nós temos um mural da escola, né, que todo mundo pede, né? Olha, queremos um mural, porque chega na escola, o professor está lá na parede, o mural, né, da CNTE, falando sobre os assuntos importantes. É importante. E fazemos a divulgação, distribuímos para nossas filiadas, que, por sua vez, também distribuem e podem reproduzir, né? Lógico que não fazemos uma quantidade para todo o país, fazemos uma pequena quantidade, mas as filiadas também reproduzem esse material, né? Sempre feito um material aberto, onde as filiadas podem colocar sua logo, e aí, enfim, é um material que sai daqui. Mas também é importante, por quê? Porque é uma contribuição que eles também nos demandam, né? Da base para cá, para a CNTE, para a Confederação, e a Confederação devolve, né, esse trabalho para as bases. Então, a gente deu uma passada aí pela atuação do Luiz Vieira aqui, nosso professor, como eu já disse, catarinense. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho sobre a situação da educação lá em Santa Catarina. Mas já passamos aqui pela situação da secretaria, né, que ele comanda ali na CNTE. Coletivamente, é bom que se diga. Tem um grupo de pessoas ali pensando nas estratégias de comunicação que fazem com que a CNTE tenha essa presença tão forte que ela tem aí junto à sua base e junto à sociedade. Então, se você é educador, você já sabe, CNTE é um excelente espaço ali para você acessar. Se você não é, se você é só alguém que se interessa pelo assunto educação, ainda assim o site da CNTE é uma grande fonte ali de informação sobre o que está acontecendo no Brasil. Luiz, você falou agora há pouco que vocês inclusive têm um material específico sobre o PNE. O Plano Nacional de Educação, ali de 2014, ele
tese, ele tem validade de 10 anos, mas ele foi prorrogado, está valendo ainda em 2025, até 31 de dezembro deste ano, e enquanto isso, o Congresso começa a discutir, então, o PNE, que deve ser aprovado ainda esse ano para ser implementado a partir do ano que vem. Como é que vocês estão acompanhando esse debate? Acompanhando não é exatamente a palavra, porque, na verdade, vocês, mais do que acompanham, vocês vão lá, participam, opinam, discutem. Como é que tem sido a participação da CNTE na construção desse novo Plano Nacional de Educação? Então, eu sou um pouco suspeito, né, para falar sobre isso, porque eu quero dizer que a participação da CNTE tem sido, assim, essencial nesse processo, porque é um processo, né, Francisco? Nós começamos lá com as CONAIs, com as conferências de educação, né? E nós começamos isso num processo de transição, que você lembra muito bem que o Fórum Nacional de Educação ele foi extinto nos governos anteriores e nós montamos o Fórum Nacional Popular da Educação, né, que o nosso companheiro presidente da nossa confederação, o Heleno, ele se tornou presidente e aí, lógico, com o Proifes, com várias outras entidades, com o TE, que você citou aqui, que, né, ajudou a alavancar esse Fórum Nacional Popular da Educação, né, ANPED, enfim, várias outras associações que nos ajudaram a alavancar e a discutir o plano nacional através das conferências municipais, depois estado regional, depois estadual e culminou aqui na nossa CONAI, aqui em Brasília, o ano passado. Né, que nós... Só para fazer um recorte, que eu acho importante que você está falando em relação ao Fórum Nacional Popular de Educação, que foi criado ali quando... Praticamente o governo Temer destituiu o Fórum Nacional, né, o FNE. Então, criou-se o Fórum Nacional Popular de Educação e esse fórum foi capaz, inclusive, de organizar 2 CONAIs, né? Isso é muito importante se dizer. Sim. Aconteceu uma CONAI em Belo Horizonte, depois aconteceu no Rio Grande do Norte, lá em Natal. E daí tudo acumula para a gente chegar, então, em 2024, ali no começo do ano, com a CONAI, aí sim organizada pelo governo, mas com a coordenação, né, do nosso companheiro, presidente da CNTE. Belo Horizonte foi muito importante, nós chamávamos de CONAP, né? CONAP, exatamente. CONAP, E, então, por isso que eu sou suspeito a dizer, porque, nossa, assim, eu penso que foi essencial em todo o Brasil, né? Lógico, com o apoio de todas as nossas entidades sindicais, tanto dos municípios quanto dos estados, que foram responsáveis principalmente pela mobilização. Tá? Principalmente pela mobilização, porque mobilizou os trabalhadores, a comunidade de forma geral, para poder debater as questões primordiais da nossa educação no Brasil, já que nós ainda temos, né, que aprovar o Plano Nacional. Tá? E agora nós estamos vivendo esse momento da própria lei que está no Congresso Nacional, toda a mobilização para aprovação dela e não permitir que se modifique, que aquelas pautas que nós discutimos anteriormente, vamos colocar aqui as pautas conservadoras, né, possam voltar a estar dentro do Plano Nacional, né, que infelizmente nós vivemos um momento também no Brasil de, digamos assim, de conservadorismo e que há essas reivindicações de parte da sociedade que queiram trazer para dentro da própria do Plano Nacional algumas pautas dessa forma. E nós estamos unificados aí nessa mobilização para aprovação daquilo que a gente discutiu democraticamente, que todos foram convidados, todos tiveram ali, puderam participar e ter sua posição, né? Apresentar sua posição, e agora nós estamos para aprovação. Mas mais do que isso, nós estamos também apoiando todas as iniciativas que agora passou para o Congresso Nacional, que é fazer os seminários nos estados para debater o projeto. Tá? Inclusive, Santa Catarina hoje teve um seminário, né, que a própria Comissão de Educação, Comissão Especial agora, né, que vai estar debatendo a proposta, né, o projeto de lei sobre o Plano Nacional. Então, nós também estamos apoiando, estamos mobilizando nos estados para que os trabalhadores de educação, que a comunidade também participe, para conhecer qual que é o projeto, né? E, óbvio, nós teremos aí embates. Então, nós precisamos mobilizar para discutir o Plano Nacional, aprovar o Plano Nacional e depois nós temos um outro trabalho, que é o trabalho dos planos distrital, no caso aqui de Brasília, e os planos
estaduais. E vai além. Depois os planos municipais. Então nós temos aí muito trabalho ainda pela frente. O trabalho da educação nunca termina, né? Ele sempre é contínuo, mas o papel da confederação, enquanto Confederação de Trabalhadores da Educação, é justamente isso, defender essa educação e a educação pública, né, que nós defendemos. Então, por isso que a CONAI, ela trouxe esses eixos importantes, né? E eu quero destacar um aqui, que é uma questão que nós teremos a COP agora, a COP 30, Francisco, no final do ano, né? Novembro, sobre a questão, né? Belém do Pará. Belém do Pará, sobre a questão ambiental. Um dos eixos é sobre essa questão, né? Que traz aí. Mas vários outros importantes, né? Como a gestão democrática, como a questão da valorização dos trabalhadores em educação, como o direito à educação mesmo, o acesso que nós não cumprimos, né? Então, nós ajudamos também a fazer as avaliações, seminários de avaliação na própria Comissão de Educação da Câmara e do Senado, e que a avaliação nossa que não foi cumprido, né? Praticamente nada desse plano nacional que foi prorrogado, né? Por uma questão legal, mas que de fato não trouxe aí grandes resultados para a população brasileira. Então nós queremos que esse seja diferente e nós vamos cobrar isso do governo, cobrar das instituições que são responsáveis, né? Para que seja realmente executado e colocado em prática aquilo que a gente discute coletivamente. Isso que o Luiz está falando é muito importante, porque assim, é papel então da sociedade cobrar do governo, mas para isso a sociedade precisa se organizar, precisa participar, precisa tomar conhecimento, ver como funciona o processo. Ele acaba de falar aqui das plenárias que vão acontecer no Brasil todo, enfim, chamado pelos sindicatos, chamado por outras entidades. Então é importante que você aí que está nos acompanhando se informe sobre quando vai acontecer uma discussão como essa na sua cidade, no seu estado, que você tome parte disso aí. Porque uma das questões, por exemplo, que o PNE trata diz respeito ao financiamento da educação. O dinheiro que chega para pagar professor, para comprar material, garantir transporte escolar, tudo isso é dinheiro público. Então, as entidades que lidam com a educação pública defendem que a gente tenha pelo menos ali 10% do PIB, né, dedicado à educação. Agora, a gente quer que esse dinheiro vá para a educação pública. E tem gente que também defende que seja esse montante, mas aí que vá para a educação privada. Então, esse é um embate, né, Luiz? Não dá para fugir dessa realidade. Então, esse embate vai acontecer inevitavelmente. Com certeza vai acontecer, porque o que nós estamos percebendo, inclusive a CNTE tem uma campanha, né, Não Venda a Minha Escola, mas Não Venda a Minha Escola, ela traz um mote que está por trás da questão da privatização da educação, né? Que é discutido não só aqui, né, na América Latina, a IEAL está discutindo isso também na América Latina, a própria Internacional da Educação discute isso no mundo inteiro, tem pesquisas aí que nós estamos falando, né? Então, inclusive, nós tivemos uma campanha, né? Mais para a educação, né? Que é mais investimentos para a educação ano passado, e essa campanha continua, né? Mais investimento público. Por quê? Porque nós queremos uma escola pública, escola onde essa escola pública é responsável por atender mais de 85% dos estudantes da classe trabalhadora, é ali que nós temos que investir o dinheiro público, né? Em educação e educação de qualidade. Por isso, todo esse debate contrário à privatização das escolas que vem acontecendo em vários estados do Brasil, né? Minas Gerais, São Paulo, Paraná. E a gente sabe, a privatização ela vai acontecendo aos poucos, né? Começa com terceirização, outros, né? Tem todas essas questões que vão acontecendo. E se nós não nos também criarmos argumento e discutir com a comunidade escolar sobre a importância da escola pública, qual a importância de eu ter a minha escola lá no meu bairro, né, que seja financiada, que tenha merenda, que tenha transporte, que tenha um professor bem remunerado, que tenha uniforme. E o que nós vivemos lá em Santa Catarina, que eu quero trazer aqui só um pouquinho para a gente entender, né? A discussão do calor que teve no início do ano, né? As escolas têm ar-condicionado, né? E tem dinheiro para isso, tem que ter investimento para isso. Que dialoga com o que a gente falava agora há pouco da questão ambiental. Né? A questão ambiental. Então, tudo isso é dinheiro público e todos nós temos que participar. E os trabalhadores de educação, principalmente. E muitos trabalhadores não conseguem participar, porque também são muito atarefados, mas é muito importante participar do Conselho Municipal de Educação, né? do Fórum Municipal de Educação lá na tua cidade, porque o fórum ele abrange mais entidades do que no conselho. O conselho é uma institucional que tem que ter para receber o dinheiro, enfim, o financiamento. O fórum é mais aberto, discute mais as políticas
Participe lá no seu município, do Fórum Municipal de Educação. Se não está constituído, cobre do prefeito, cobre dos vereadores lá no município, do Fórum Estadual de Educação. Acompanhe o Fórum Estadual de Educação do teu estado, que tem lá todos os representantes da sociedade civil, o Conselho Estadual de Educação também. E aqui, nacionalmente, agora estabelecido o Fórum Nacional, né, também estamos tocando aqui, que vai definir, vai ajudar a gente a discutir o próprio Plano Nacional de Educação. Quando a gente começa essa discussão, na verdade, são muitas áreas que a gente precisa tocar. Eu estou pensando aqui, por exemplo, que uma das áreas de embate dentro da discussão do Plano Nacional de Educação é a ideia do homeschooling. Não é? O que vem a ser isso, para você que está nos acompanhando aí, que ainda não ouviu falar, vai ouvir falar certamente, tem a ver com a educação sendo uma atividade a ser desenvolvida em casa. Então, você não mandar mais seus filhos para a escola. Tem gente que defende isso e está vindo com força, inclusive, para esse espaço aí do Congresso Nacional para defender essa tese, que é um absurdo, porque a educação não é só você aprender a ler e escrever. A educação por isso que a escola é importante, ela é um espaço de socialização, espaço onde você se relaciona com o diferente, enfim, você aprende com o diferente. E aí tem gente que acha que tem que ser exatamente o contrário, tem que evitar que os filhos tenham contato com outras pessoas. Então, assim, é instigante, não é, Luiz? É instigante. Essas pautas, né, elas estão aqui no Congresso Nacional, né, domiciliar, né, da educação domiciliar, da escola, né, da homeschooling que você acabou de mencionar. E ela está presente também lá no Estado. Porque no Estado também existem projetos... Pois, eu quero falar... Vamos aproveitar e já começar a falar do Estado, assim, porque esse é de Santa Catarina. Santa Catarina, a gente tem provavelmente o mais bolsonarista dos governadores aí, que é o Jorginho Melo. Como é que ele vem tratando a educação até agora? Como é que você faz essa leitura aí? Como é que ele tem se colocado? Recebe o sindicato? Não recebe? Discute com vocês? Como é que é a situação lá no estado de Santa Catarina? E aí a gente aproveita e fala dessas pautas que também circulam por aqui. Circulam por aqui e no Brasil todo, né? Santa Catarina não é exemplo para nenhum outro pro país, né? Porque lá parece que lá é a oficina onde eles projetam as pequenas questões que eles querem interferir dentro da educação. Lá nós temos uma Assembleia Legislativa do Estado com muitos deputados conservadores, né? Ultraconservadores e reacionários. Então, só para ter um exemplo, essa questão do homeschooling lá se defendeu e está na pauta discussão, né, da escola domiciliar. Nós tivemos audiência pública lá, um embate grande, né? E o governo apoia esse tipo de política, né? Como eu trouxe aqui, até nem discutimos isso, né? Há um projeto de lei que trata dos vouchers, né? Então tem deputados lá que estão defendendo que o Estado de Santa Catarina dê um vale para o pai, para a família, levar seu filho para uma escola particular. Tá? Ou, então, veja só, é o que aconteceu no Chile, né? Essa questão dos vales, né? Então, é política de lá, tá vindo de lá. Então, só para você entender, quando você fala de privatização, um vale para o pai, você entrega e o pai vai procurar a escola privada, você está transferindo dinheiro público para a iniciativa privada. E você não vai ter a gestão dessa educação. A escola privada vai fazer a maneira dela e o seu filho vai pagar, você cidadão, vai pagar por aquele serviço. Parece que é o Estado que está pagando, mas é você, porque o dinheiro do Estado é o seu dinheiro. Então, essa é uma questão, né, do voucher, né, que é a privatização. Porque todas as políticas estão interligadas, né? Então, lá nós também temos começou agora com mais força essa questão da militarização das escolas, né? Escolas cívico-militares, né? Lá também está forte isso. Forte. É o governador, né? Ele foi aqui líder do Bolsonaro, né? Aqui do Senado, né? Defendeu o Bolsonaro na CPI da Covid. Então, infelizmente, né? As políticas e práticas... Ele está sendo muito coerente. Coerente com aquilo que ele pensa. E agora ele pegou... Logo no início, ele já instituiu a chamada universidade gratuita, né? Mas a universidade gratuita lá significa pegar dinheiro público para entregar para as universidades particulares. Tá? Então, ao invés dele investir na universidade pública do Estado, que é a universidade... UDESC, né? Que é uma universidade estadual,
Não, ele pega valores, né, que vai chegar a quase 90 bilhões de reais, né, para entregar para as universidades particulares e as ditas universidades ali do sistema CAF, né, comunitárias, que ele fala. Mas, na verdade, nós sabemos que todo mundo já entende, assim, comumente, que é particular também, né, que tem mensalidade. E é isso, é pegar o dinheiro nosso, né, da população e entregar para alguns grupos, né, administrar. E a educação tem muito recurso, né, muito recurso. E Santa Catarina é um dos estados que tem uma boa arrecadação. A gente vê também essa questão aí, os maiores crescimentos, né, do produto interno bruto do estado, cresce todo ano, né, com a arrecadação, e esse dinheiro, os 25% da educação, eles querem pegar essa fatia e, obviamente, entregar para grupos particulares, sem contar as isenções também que eles dão para vários grupos, né, que chega quase a metade do próprio orçamento do estado. Né? E que essa parte o Estado não passa para a educação. Ele dá isenção para os amigos, mas essa isenção que ele dá para os amigos, a parte que o Estado deveria investir na educação, na saúde, ele não investe. Então, o governador é um governador conservador, ele recebe, não vou aqui negar que ele não recebe o sindicato, mas ele enrola os sindicatos, não só nós, né? Vários outros representantes de outros trabalhadores do Serviço Público Estadual. E também ele tem uma visão privatista, né? Agora, nós estávamos discutindo esses dias a questão da energia, né? A privatização da energia, da água, né? Que lá o serviço de água também já está quase todos vendidos, né? Enfim, entregar tudo aquilo que é público para o privado. É essa a noção. E a questão da reforma do ensino médio, que nós estávamos discutindo no Brasil, pedindo a revogação, enfim, lá também foi o laboratório disso tudo, né? Que começou em Santa Catarina, e hoje o ensino médio lá, parte do ensino, o ensino profissionalizante, no caso que vai junto com o ensino médio, né? Que é uma das matrizes curriculares, está sendo entregue, né, para o Sistema S, né? E vai ser entregue para outras escolas particulares que, enfim, vai para o privado. Então é muito bom a gente ficar atento sobre o que acontece em Santa Catarina, porque é de lá que começa para não ser exemplo em outro lugar, né, a oficina das maldades. Exatamente. Acontece em Santa Catarina. Luiz, eu quero te agradecer aqui pela nossa conversa. Acho que foi muito esclarecedora. Você que nos acompanhou aí até agora sabe que realmente foi muito esclarecedora. Então aproveita, te peço mais uma vez, compartilha esse link aí para que mais gente possa ter acesso a essas informações aqui que o Luiz Vieira trouxe para a gente. O Luiz, como eu disse antes, e se você chegou agora, já fica sabendo, ele é o secretário de Imprensa e Divulgação da CNTR, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Luiz, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Francisco. Só para corrigir, eu quase só não sou conhecido como Luiz, sou conhecido como professor Vieira. Né? Me chamam assim, na CNTR, em todos os lugares, mas se alguém falar assim, Luiz, ninguém sabe quem é. É o professor Vieira. Então, conversamos com o Luiz Vieira, então o nosso Vieira aqui da CNTR, lá de Santa Catarina, portanto, trazendo esses esclarecimentos para você que nos acompanha aqui no podcast Educação em Destaque. Então, muito obrigado pela companhia, obrigado por mais essa audiência. E na próxima semana, como você sabe, estamos de volta aqui, sempre ao meio-dia, às sextas-feiras, trazendo conteúdo novo para você que nos acompanha aqui pelo podcast Educação em Destaque. Muito obrigado, um abraço, até lá, tchau, tchau.